Ouvi algumas histórias sobre como uma pessoa anônima diz a um homem que sua esposa o está traindo, e o homem geralmente acredita. A mesma situação aconteceu comigo, mas eu precisava de evidências reais, então eu queria ter certeza de tudo pessoalmente e não tirar conclusões precipitadas. Fiquei chocado. Tinha que ser uma farsa. Uma brincadeira mal concebida e maldosa, mas quem faria uma coisa dessas? Quem arriscaria destruir um bom casamento só por uma risada? Esses foram os pensamentos que preencheram minha mente depois daquele primeiro telefonema. Tudo começou há 6 meses, enquanto eu estava sentado em meu escritório na Apex Office Integrators, esperando minha teleconferência das 2 horas da tarde de uma quarta-feira. Como executivo de projeto na Apex, supervisiono 3 ou mais projetos de integração de rede a qualquer momento. Isso significa que passo muito tempo em teleconferências para obter atualizações sobre meus projetos, lidar com problemas e resolver problemas. Eram apenas 13h30, então eu estava navegando na internet, olhando para uma câmera digital que queria comprar quando meu telefone tocou. Sem tirar os olhos da tela do computador, estendi a mão e atendi. Olá, Apex Office Integrators, Mike Fulton falando. Você é Mike Fulton? Perguntou a mulher que ligou. Sim, como posso ajudar você? Não acho que você possa me ajudar, mas espero poder ajudar, ela disse. Me ajudar? Como? O nome da sua esposa é Brenda? Sim. Ela tem uma boa amiga chamada Cara, ela perguntou. Sim, eu disse desconfiado. Do que se trata? Eu só queria te avisar que se você não agir logo, sua esposa vai ter um caso. O quê? Quem é? Isso é algum tipo de piada? Por que não é engraçado, eu disse. A declaração dela foi tão inesperada que eu não sabia como reagir. Eu deveria rir dela ou ficar bravo? Ou talvez eu devesse simplesmente desligar. Não posso te dizer quem eu sou. Eu só queria te dar uma chance de evitar isso antes que aconteça. Eu conhecia minha esposa e sabia que ela nunca me trairia, então essa ligação tinha que ser algum tipo de brincadeira. Mas quem faria uma brincadeira tão cruel? Se eu acreditasse no que essa mulher estava dizendo, eu ficaria profundamente magoado e bravo. Por que alguém iria querer me fazer passar por isso? Eu me perguntei se a pessoa que ligou sabia que era uma brincadeira ou se ela estava apenas seguindo as instruções de outra pessoa. Por mais que eu quisesse bater o telefone, decidi esperar e brincar um pouco para tentar descobrir quem estava por trás dessa farsa. Por que você acha que minha esposa vai ter um caso? Perguntei o mais calmamente possível. Ouvi-os falando sobre isso. Você ouviu quem falando sobre o quê? Eu perguntei. Sua esposa e os amigos dela, Cara e Francis, eu acho. Eles vão a um lugar chamado Venice para almoçar toda quarta-feira e sentam na mesma mesa, bem na porta, em frente às janelas. Eu também vou lá para almoçar às quartas-feiras, e tenho me sentado na mesa ao lado deles. Comer sozinha é chato, então costumo ouvir as conversas dos outros para me divertir, ela disse. Cara era a melhor amiga de Brenda, e elas eram amigas desde a faculdade. Nós todos frequentamos a mesma faculdade, e eu conheci os dois na mesma festa. Cara estava namorando o marido John há mais de 1 ano quando comecei a namorar Brenda. Somos amigas próximas desde então. Francis era um nome que eu não reconhecia. Não me lembrava de Brenda ter mencionado alguém chamado Francis. E você ouviu minha esposa planejando ter um caso? Perguntei. Não exatamente, deixe-me explicar. A amiga da sua esposa, Cara, tem contado a ela sobre os casos que ela teve nos últimos anos e como eles são emocionantes. Ela também tem tentado convencer Brenda a ter um caso. Cara disse à sua esposa que este romance não seria apenas emocionante, mas também tornaria a intimidade com você mais interessante. Até agora, sua esposa tem hesitado, mas nas últimas semanas notei que suas objeções às sugestões de Cara se tornaram menos contundentes. Ela até começou a fazer perguntas, em geral, a mostrar mais interesse no tópico do que inicialmente. Eu só acho que você precisa fazer algo para impedir isso antes que vá longe demais, ela disse. Por que você se importa? Quero dizer, por que você está me contando isso? Eu perguntei.
Eu só não quero ver alguém arruinar seu casamento porque seguiu um conselho ruim de um amigo, disse o interlocutor. Você disse que Brenda está demonstrando mais interesse ultimamente? Há quanto tempo você está ouvindo as conversas deles? Eu estava começando a notar inconsistências na história dela, mas ainda não estava pronto para descartá-la. Eu precisava descobrir quem estava me manipulando assim. Já faz 6 ou 7 semanas. O que você vai fazer sobre isso? Ela perguntou. Lá estava, a isca. Eu não estava pronto para cortá-la, mas também não ia morder a isca. Não tenho certeza. Preciso reunir mais informações antes de tomar qualquer decisão. Posso entrar em contato com você se precisar? Perguntei. Não. Eu te ligo se achar que precisamos conversar de novo. Eu sabia que ela nunca me daria o número dela, mas eu tinha que tentar. Minhas opções eram ignorar toda a situação ou fingir que acreditava nela na esperança de descobrir quem estava por trás disso e por que estavam mexendo comigo. Ok, você vai me ligar, eu disse. Por favor, ligue. Desliguei o telefone e sentei por um momento tentando entender a ligação. Eu sabia que o que o interlocutor havia dito era bobagem. Brenda nunca me trairia. Nos 13 anos que estamos juntos, 2 anos de namoro e 11 anos de casamento, Brenda sempre foi uma esposa leal e dedicada. Ela nunca me deu nenhuma razão para duvidar de seu amor por mim, e ela sempre encontra novas maneiras de mostrar o quanto ela se importa. De minha parte, posso dizer honestamente que tenho sido tão leal e dedicado a ela. Há mais 2 motivos pelos quais eu não conseguia acreditar que Brenda me trairia. Nossos filhos, Kevin e Michelle. Kevin tem 6 anos e Michelle tem 8. Eu sei que Brenda nunca faria nada para machucar nossos filhos, então eu sabia que essa coisa toda tinha que ser mentira. Tive que tirar a ligação da minha mente e me concentrar na teleconferência das 2 horas. Os problemas que surgiram durante a reunião me mantiveram ocupado pelo resto da tarde, o que me ajudou a esquecer a ligação estranha enquanto eu estava no trabalho. No entanto, ela voltou à tona dos meus pensamentos enquanto eu dirigia para casa naquela noite. Quando saí do escritório, pretendia contar a Brenda sobre a ligação, mas no caminho para casa, decidi que não era a melhor ideia. Não queria preocupá-la desnecessariamente. Planejei contar tudo a ela assim que descobrisse quem estava por trás da brincadeira ou o que quer que fosse. Naquela noite, fiquei debatendo se deveria contar a Brenda sobre a ligação. No final, não importava o que eu decidisse, pois a oportunidade nunca surgiu. Kevin e Michelle me mantiveram ocupado ajudando-os com a lição de casa, e quando eles finalmente foram dormir, recebi uma ligação de um dos meus gerentes de projeto na Califórnia. Enquanto eu estava no telefone, Brenda entrou no meu escritório, me beijou na bochecha e sussurrou que estava cansada e indo dormir. Quando desliguei o telefone, Brenda já estava dormindo. Quinta-feira foi um dia agitado para mim, e consegui tirar todos os pensamentos do telefonema dos dias anteriores da minha mente. No começo, eu me perguntava se receberia outra ligação, mas na hora do almoço, eu tinha esquecido, e nenhuma ligação veio naquela tarde. Na sexta-feira, eu meio que esperava uma ligação, mas quando isso não aconteceu, descartei o pensamento e o incômodo relacionado. Assim que consegui parar de pensar nisso, ele desapareceu no fundo, e eu não me lembrei mais até a quarta-feira seguinte. A manhã de quarta-feira correu bem, e parecia que a tarde também seria tranquila. Naquela tarde, Jake Peterson estava no meu escritório. Jake é o executivo de projeto responsável pela região Nordeste. Estávamos discutindo alguns problemas comuns que enfrentávamos em nossos projetos e tentando encontrar uma solução comum quando meu telefone tocou. Mike Fulton aqui, eu atendi. Oi, Mike, sou eu de novo, disse a voz agora familiar. Você pode esperar um minuto, por favor, eu disse. Tenho alguém no meu escritório. Claro. Jake, preciso atender essa ligação. Você se importa? Perguntei. Sem problemas, Jake disse enquanto se levantava e se dirigia para a porta. Pouco antes de sair, ele se virou e disse, é sua namorada? Então riu enquanto fechava a porta atrás de si. Estou de volta, eu disse. Você não fez nada, fez? A voz perguntou. O quê? Você não fez nada para impedir sua esposa, fez?
A pergunta me pegou desprevenido, e levei um momento para responder. Ainda não decidi como lidar com isso, eu disse. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Você esqueceu que hoje é quarta-feira? Eu disse. Não. Mas o significado de ser quarta-feira não me ocorreu imediatamente. Certo, você se lembra que hoje é quarta-feira, mas esqueceu que sua esposa estava almoçando com as amigas novamente hoje, disse a voz. Os músculos do meu estômago se contraíram involuntariamente quando ela disse isso. Tentando manter a calma, perguntei. Então você escutou a conversa deles hoje? Sim, e eu estou te dizendo, é melhor você decidir o que vai fazer logo, ou pode ser tarde demais, ela disse. Por que você diz isso? Hoje não foi cara quem trouxe a ideia de ter um caso, foi sua esposa. Isso não podia ser verdade. Eu sabia que ela nunca faria isso. Senti uma onda de raiva. Como eu ia chegar ao fundo disso se não conseguisse descobrir quem era meu interlocutor? O que Brenda disse? Sua esposa perguntou a Cara se ela tinha saído em um de seus encontros secretos na semana passada. Isso não significa que Brenda esteja procurando ter um caso, eu disse. Não, não significa. Mas quando Cara disse que tinha saído ontem à noite, sua esposa disse a ela que queria ouvir todos os detalhes sórdidos. Ela respondeu. Eu não sabia como responder a isso, eu estava tentando agir como marido desconfiado quando tudo o que eu realmente queria era descobrir com quem eu estava falando. Tentei pensar no que eu diria se acreditasse no que essa mulher estava me dizendo. Desculpe. Só estou tendo dificuldade em acreditar no que você está me dizendo, eu disse. Sei que isso é difícil para você. Mas você tem que acreditar em mim, ou você pode ter uma grande confusão para lidar mais tarde. Podemos nos encontrar para conversar sobre isso? Eu perguntei esperançosa. Não, eu te ligo, ela disse. É melhor você consertar isso logo. Ela desligou na minha cara antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Eu estava com muita raiva para conseguir trabalhar muito depois da ligação, então fui para casa mais cedo. Quartas-feiras são as noites ocupadas de Brenda. Por ocupada, não quero dizer ficar acordada até tarde. Às quartas-feiras, Brenda pega Michelle e Kevin na escola. Ela deixa Kevin na casa da mãe e leva Michelle para a reunião de Brownies. Brenda é uma líder assistente da tropa, então ela fica para as reuniões. Depois da reunião, ela pega Kevin, e os três chegam em casa por volta das 6 horas. Naquela quarta-feira em particular, cheguei em casa às 15h30 e fui para meu escritório. Peguei um bloco de papel e comecei a analisar o problema. Como executivo de projeto, sou responsável por manter meus projetos no caminho certo. Sempre que surge um problema, meu primeiro passo é pegar um bloco e um lápis e dividir o problema, analisando-o até encontrar a causa e a solução. É o único método que conheço para lidar com problemas, então foi assim que decidi lidar com esse novo problema. Comecei resumindo o que o interlocutor havia me dito. Cara está se gabando de ter casos. Ela está tentando persuadir Brenda a ter um caso. Brenda não concordou, mas demonstrou algum interesse. Essas conversas ocorreram ao longo de 6 ou 7 semanas. Em seguida, fiz uma lista de razões pelas quais eu achava que a história era falsa. 1. Brenda nunca me trairia. 2. Conheço o cara há tanto tempo quanto conheço Brenda, e não acredito que ela trairia o marido, John. 3. Eu sabia que Brenda e Cara costumavam se encontrar para almoçar uma vez por semana, mas Brenda não mencionava os almoços delas há tanto tempo que parecia improvável que elas ainda se encontrassem semanalmente. 4. A pessoa que ligou mencionou uma terceira pessoa chamada Francis, mas Brenda nunca mencionou ninguém com esse nome. 5. A pessoa que ligou alegou que sentou na mesa ao lado das três por 6 ou 7 semanas seguidas, o que parecia altamente implausível. A ideia de que as três mulheres sempre conseguiriam a mesma mesa e que minha pessoa que ligou sempre conseguiria a mesa ao lado da delas toda semana não me pareceu crível. 6. Brenda é uma pessoa muito observadora. Ela notaria se a mesma pessoa continuasse sentada ao lado deles e parecesse estar ouvindo suas conversas. Se ela achasse que alguém estava bisbilhotando, Brenda teria dado um fim nisso, seja mudando de lugar ou indo a um restaurante para almoçar. Então, compilei uma lista de possíveis motivos para a ligação.
Uma brincadeira de um dos meus amigos. 2. Uma brincadeira de um dos amigos de Brenda. 3. Um ato malicioso de um dos meus inimigos. 4. Um ato malicioso de um dos inimigos de Brenda. 5. Um ato malicioso de uma ex-namorada minha. 6. Um ato malicioso de um ex-namorado de Brenda. 7. Alguém interessado em Brenda, com o objetivo de sabotar nosso relacionamento. 8. Alguém interessado em mim, com o objetivo de sabotar nosso relacionamento. 9. Construindo sobre os pontos 7 e 8. Pode ser alguém com uma queda por Brenda ou por mim, cobrindo todas as possibilidades. 10. Podemos simplesmente ser alvos aleatórios da piada de alguém. 11. Poderíamos ser participantes involuntários de um reality show que prega peças para entretenimento. Havia várias outras possibilidades igualmente absurdas na lista que não consigo mais lembrar. O item final era que o interlocutor estava dizendo a verdade e Brenda está considerando ter um caso. Pela próxima hora, ponderei cada cenário, reorganizando a lista para priorizar os resultados mais prováveis. Descartei a ideia de uma brincadeira dos meus amigos ou de Brenda. Nenhum deles era brincalhão, e nenhum se rebaixaria a tamanha crueldade. A noção de inimigos pregando peças sujas também não se encaixava. Eu não tinha ninguém que considerasse inimigo, e não tinha feito mal a ninguém para provocar tal comportamento. Eu tinha a mesma certeza de que Brenda também não tinha inimigos assim. Considerando relacionamentos passados, eu tinha 2 ex-namoradas, mas esses términos foram amigáveis. Brenda tinha apenas um ex-namorado, e eles se separaram mais de um ano antes de nos conhecermos. A possibilidade de uma paixão secreta parecia improvável para mim. Depois de revisar meticulosamente a lista 4 vezes, concluí que o cenário de reality show de TV estava no topo da lista, seguido pelo interlocutor falando a verdade e Brenda possivelmente considerando um caso. Não fiquei satisfeito com o resultado e duvidei de sua precisão. Eu sabia que um cenário de reality show de TV era implausível, mas nenhuma das explicações alternativas parecia convincente também. Isso me levou de volta à questão fundamental, se a pessoa que ligou era sincera ou não. Se ela estava mentindo, eu me perguntava sobre seus motivos e quem mais poderia estar envolvido. Se ela estava mesmo dizendo a verdade, embora eu ainda duvidasse, meu casamento enfrentava desafios significativos. Para averiguar a verdade, eu precisava abordar Brenda com algumas perguntas. Eu tinha que fazer isso delicadamente para evitar levantar suspeitas. Se Brenda fosse inocente como eu acreditava, ela ficaria magoada ao pensar que eu desconfiava dela. Por outro lado, se o interlocutor falasse a verdade e Brenda ficasse cautelosa com meu questionamento, ela poderia suspeitar que eu sabia de algo. Nesse caso, eu nunca descobriria a verdade. Isso poderia dissuadir Brenda da infidelidade, mas eu continuaria ignorante sobre se ela tinha entretido a ideia. Eu tive que reunir informações de Brenda gradualmente para evitar levantar suspeitas. Quando ouvi a porta da garagem se abrindo, rapidamente descartei minhas anotações e fui para a cozinha para dar as boas-vindas aos meus filhos e esposa quando eles entraram na casa. Assim que a porta da cozinha se abriu, Kevin correu, deu um tapa na minha coxa e perguntou: "Oi, pai, posso ir assistir TV?" "Claro", respondi. "Pai, olha o que eu fiz no brownies hoje à noite", Michelle exclamou, correndo para me mostrar as pinhas nas quais ela tinha colocado pequenas velas. "Elas são para acender fogo na lareira. Você acende a vela e então a pinha pega fogo." "Não é uma boa ideia?" "É uma excelente ideia, querida. Podemos usar isso durante o inverno quando usarmos a lareira", respondi. O rosto de Michelle se iluminou de felicidade com minha resposta antes que ela disparasse para se juntar ao irmão na frente da televisão. 45 minutos depois, nós 4 nos sentamos ao redor da mesa de jantar, saboreando espaguete. "Como foi seu dia?" Brenda perguntou. "Mais ou menos o de sempre. Meus projetos têm corrido bem nos últimos meses, então não encontrei nenhum problema maior", respondi. "Se você precisar acender uma fogueira, pode usar uma das minhas pinhas, pai", Michelle riu. "Vou manter isso em mente, Shell. Da próxima vez que eu precisar acender um dos meus projetos, usarei uma das suas pinhas", brinquei. Michelle riu e girou um pouco de espaguete no garfo. Virei-me para Brenda e perguntei: "Você viu o cara recentemente?"
Almocei com ela hoje, ela respondeu. Por quê? Sério? Não sabia que você ainda fazia isso, comentei. Ainda nos encontramos para almoçar toda quarta-feira, mas por que o interesse repentino em saber se eu a vi ou não? É que você não a menciona em conversas há algum tempo e já faz quase um ano desde a última vez que socializamos com Cara e John. Estava pensando que deveríamos planejar um jantar com eles em breve, expliquei. Você quer fazer isso neste fim de semana? Posso entrar em contato com Cara e perguntar, sugeriu Brenda. Por que você não faz isso? Seria legal conversar com as duas. Tendo confirmado que Brenda e Cara ainda tinham sua tradição de almoço semanal, decidi me aprofundar um pouco mais. Então vocês ainda almoçam juntos toda semana, onde vocês costumam ir? Geralmente vamos ao Venice, é um restaurante italiano pitoresco em um shopping center na Appian Way. Eu estava familiarizado com a localização do shopping center, que abrigava um supermercado considerável, uma farmácia, várias boutiques especializadas, um café e uma pizzaria do Minos. Como eu não visitava aquela parte da cidade há alguns anos, o Venice era totalmente novo para mim. Você sempre frequenta o mesmo lugar? Eu perguntei. Sim, ele oferece boa comida a preços razoáveis. Como a maioria dos clientes opta por comida para a viagem durante o horário de almoço, garantir uma mesa é fácil e o serviço é rápido. Também é o lugar mais conveniente para nós três nos encontrarmos, ela explicou. Uma sensação de desconforto começou a se instalar no meu estômago. Tudo o que eu estava aprendendo parecia se alinhar com o que o interlocutor havia revelado. Vocês três? Pensei que fossem só você e Cara, comentei. A colega de faculdade de Cara começou a se juntar a nós para almoçar há cerca de um ano, ela revelou. Eu a conheço, questionei. Duvido que você tenha conhecido Francis. Ela morou com Cara durante a faculdade, mas já tinha se formado quando você nos conheceu, ela esclareceu. Então vocês três almoçam juntos toda semana. Talvez eu me junte a vocês algum dia, sugeri, observando atentamente a reação de Brenda. Isso seria fantástico, ficaríamos encantados em tê-los conosco, respondi. Sim, suponho. As moças estão ansiosas para que você venha almoçar. O objetivo dos nossos almoços não é desabafar sobre nossos cônjuges, afinal? Claro. Mas eu reclamaria de você na sua cara, então não importaria se você estivesse lá ou não, Brenda riu. Depois do jantar, ajudei Brenda a arrumar a cozinha e então preparamos as crianças para dormir. É o ponto alto do meu dia. Eu me acomodo no sofá em frente à TV, Brenda ao meu lado, descansando a cabeça no meu ombro. Esse momento sereno dura apenas cerca de meia hora antes de Brenda se esticar no sofá. Colocando a cabeça no meu colo, eu gentilmente acaricio seu cabelo e acaricio seu rosto até que ela adormeça. Eu sempre aprecio esses momentos com ela, admirando seu sono tranquilo. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. A dúvida tinha sido plantada em minha mente e não importava o quanto eu tentasse, não conseguia impedi-la de crescer. Quinta-feira provou ser desafiadora. Cada vez que o telefone tocava, eu me perguntava se era o meu chamador esperado, mas as ligações que recebi naquele dia eram referentes apenas a assuntos comerciais. Uma dessas ligações veio do meu gerente de projeto baseado em Denver. Estávamos supervisionando uma migração de rede para uma grande corporação sediada lá, um projeto que estava progredindo sem problemas por mais de um ano. Tom, o gerente de projeto, entrou em contato para perguntar sobre minha disponibilidade para uma revisão trimestral com o cliente. Garanti a Tom que entraria em contato com o vice-presidente de TI e marcaria uma reunião em aproximadamente 2 semanas. Tendo estabelecido um relacionamento positivo com o VP, fiquei ansioso para visitá-lo para a revisão. Normalmente, a viagem durava 4 dias. No primeiro dia, eu viajava para Denver pela manhã, me encontrava com Tom para revisar o cronograma e o status do projeto e discutir quaisquer questões ou tópicos pertinentes para a próxima reunião com o VP. No dia seguinte, eu reunia insights da equipe de Tom. O terceiro dia seria dedicado à reunião com o VP, geralmente durando 1 hora, seguido por algum tempo de lazer no campo de golfe e jantar. O quarto dia foi reservado para minha viagem de volta a Richmond. Mais tarde naquela noite,
Brenda me informou que tínhamos planos para jantar com Cara e John no sábado e nos acomodamos em nossa rotina noturna habitual. Sexta-feira acabou sendo bem estressante. Eu tinha 3 teleconferências na minha agenda, mas o dia tomou um rumo inesperado quando surgiu um problema com meu projeto em Tulsa. Passei a maior parte do dia resolvendo o problema pelo telefone com o cliente, assegurando a ele que tudo seria consertado até o fim do dia e que o projeto continuaria. Quando voltei para casa na sexta-feira à noite, os eventos de quarta-feira pareciam uma memória distante. Brenda me cumprimentou com um beijo na porta. O jantar estará pronto em 20 minutos, ela me informou. As crianças estão brincando lá em cima para que possamos descansar um pouco antes de comer. O que você gostaria de beber? Uma cerveja gelada e uma caneca gelada é tudo que sonhei no caminho para casa, confessei. Sente-se. Vou pegar imediatamente. Não havia nada de incomum nisso. Brenda sempre me tratou com tanto cuidado. Nunca tomei isso como garantido, sempre encontrando maneiras de retribuir sua gentileza. Quando me sentei na minha cadeira favorita, Brenda entrou na sala de estar com nossas bebidas. Colocando-as na mesa de centro, ela andou atrás de mim, passou as mãos no meu peito e me beijou na bochecha. Mordendo minha orelha gentilmente, ela sussurrou: eu estava pensando em você hoje. Eu entendi bem a dica sutil de Brenda. Sempre que ela dizia essas palavras, significava que ela ansiava por intimidade. Nossa vida na cama continuou vibrante mesmo depois de 11 anos vivendo juntos. Embora eu geralmente tomasse a iniciativa, houve momentos em que Brenda deixou seus desejos claros. Os beijos de Brenda não deixaram dúvidas sobre suas intenções. A dificuldade era que esperávamos que nossos filhos dormissem antes de começar a trabalhar. Às 8 horas, quando colocamos as crianças para dormir, Brenda desceu até mim e se ofereceu para abrir uma garrafa de vinho. Relaxamos no sofá, aproveitando a companhia um do outro até termos certeza de que nossos filhos estavam dormindo. Então Brenda pegou minha mão, deixando claro que era hora de nos recolhermos ao nosso quarto. Depois de alguns beijos, finalmente aconteceu. Foi maravilhoso. Não fomos dormir imediatamente, então decidimos passar mais tempo juntos. Enquanto tomávamos vinho, Brenda me encarou com seus grandes olhos castanhos. Mike, tenho pensado em algo nas últimas semanas. O que você acha de ter outro filho? Ela perguntou. Você está falando sério? Sim, eu tenho 33 anos, e acho que é melhor não adiar a gravidez, ela explicou. Kevin está prestes a fazer 7 anos, e parece que agora é o momento certo se vamos fazer isso. Se você tem certeza, então eu concordo, eu respondi. Então nós concordamos. Eu vou parar de tomar as pílulas amanhã, e podemos começar a tentar engravidar? Eu a beijei no nariz e sugeri que sim. E talvez devêssemos praticar um pouco mais esta noite, não acha? Claro, ela concordou. Coloquei uma taça de conhaque e vinho ao lado da minha na mesa de cabeceira e decidi que era hora de outra rodada. Eventualmente, durante nossa rodada, Brenda falou. É um menino ou uma menina? Ela perguntou. Peço desculpas. Você prefere um menino ou uma menina? Ela perguntou. Talvez um deles? Eu sugeri. Vamos ser sérios. É menina ou menina? Ela insistiu. Eu realmente não tenho preferências. Eu só quero um bebê saudável, respondi. Brenda me beijou com aprovação na bochecha. Essa é a resposta certa. Naquela noite, depois que Brenda adormeceu, fiquei acordado pensando na ideia de termos outro filho. Então, meus pensamentos voltaram para os misteriosos telefonemas. Se Brenda estivesse considerando um caso, ela certamente não estaria planejando engravidar. Isso reforçou minha crença de que as ligações eram uma farsa. Quando finalmente cochilei, sonhei que Brenda realmente havia me traído e engravidado. Ao acordar daquele pesadelo, o alívio tomou conta de mim, mas uma sombra de dúvida surgiu em minha mente. Apesar de considerar contar a Brenda sobre as ligações, decidi não fazê-lo. Percebi que divulgar essa informação poderia desencadear uma reação em cadeia, impedindo-me de descobrir a verdade. Se Brenda soubesse, ela confiaria em Cara, e quem sabe a quem Cara contaria.
A palavra poderia facilmente chegar ao culpado, potencialmente frustrando qualquer chance de resolução. No entanto, ainda havia uma pequena chance de que o autor da chamada fosse genuíno. Eu não podia deixar isso sem solução. Eu tinha que descobrir a verdade. Aquela semana passou sem mais ligações, mas não ofereceu nenhum alívio para meu crescente estresse sobre as ligações misteriosas. No sábado à noite, enquanto Brenda e eu nos preparávamos para nos juntar a Cara e John para o jantar, eu esperava que o passeio aliviasse minha ansiedade, embora eu não conseguisse entender como. Nós quatro nos divertimos muito naquela noite. A refeição estava deliciosa e a conversa fluiu suavemente. Observei discretamente a interação de Cara e John, mas não notei nada que sugerisse infidelidade. Apesar da noite agradável, voltei para casa ainda lutando com perguntas sem resposta. Não parecia haver problemas evidentes entre John e Cara, nem Brenda e Cara guardavam segredos que eu pudesse discernir. Essa percepção deveria ter me confortado, mas, em vez disso, senti-me afundando em uma sensação de desespero, até que Brenda sussurrou em meu ouvido: "Tenho pensado em você hoje. É hora de começar uma família." Seguindo sua liderança até nosso quarto, abracei de todo o coração a noção de começar uma família. Depois, Brenda gentilmente me lembrou que é muito cedo para eu conceber. Só parei de tomar a pílula há 2 dias. Eu sei, respondi. Podemos tentar de novo amanhã? Claro, Brenda me garantiu, selando a promessa com um beijo. Na segunda-feira de manhã, enquanto eu estava sentado na minha mesa, uma ideia me ocorreu. Se a pessoa que me ligou estivesse no mesmo restaurante onde Brenda e Cara almoçavam às quartas-feiras, tudo o que eu precisava fazer era visitar aquele restaurante em uma quarta-feira para identificá-la. No entanto, eu precisava planejar cuidadosamente antes de agir. Mencionei vagamente a ideia de me juntar a Brenda para almoçar algum dia e ela pareceu receptiva, então minha aparição repentina não a alarmaria. O único desafio era o risco de quem ligou me ver antes que eu pudesse reconhecê-la, resultando em uma oportunidade perdida. Não tinha certeza se quem ligou me reconheceu, mas havia uma possibilidade de que ela tivesse, tornando arriscado abordar o restaurante diretamente. Para explorar a área, fiz uma pausa prolongada para o almoço na segunda-feira e inspecionei o Vinícius de longe. Não consegui entrar sem ser notado, mas encontrei uma vaga de estacionamento do outro lado da rua, atrás de uma cerca, fornecendo cobertura parcial, mas permitindo-me observar o restaurante. Na segunda-feira à noite, coloquei binóculos no meu carro para garantir que não os esqueceria na quarta-feira. Terça-feira foi cheia de expectativa e estresse enquanto eu esperava a quarta-feira chegar. Às 11 horas da manhã de quarta-feira, saí do escritório e dirigi até o estacionamento perto do Vinícius. Felizmente, o lugar isolado atrás da cerca estava vago, então estacionei lá. Depois de garantir que não seria notado, peguei o binóculo e foquei no restaurante. Embora o brilho da luz do sol tornasse desafiador ver o interior, não tive escolha a não ser esperar. Passei o tempo comendo o almoço que trouxe comigo, um sanduíche e refrigerante. Às 12h05, observei Brenda, Cara e outra mulher, que presumi ser Frances, entrando no Vinícius. Peguei meus binóculos e os apontei para a janela, conseguindo mal discernir os 3 sentados em uma mesa. De fato, eles estavam posicionados perto da janela, como o informante havia indicado. Embora a mesa adjacente não estivesse claramente visível, ela parecia desocupada. Nos 45 minutos seguintes, monitorei meticulosamente a entrada do restaurante. Enquanto vários clientes entravam, a maioria saía logo depois com comida para viagem ou pedidos. Até onde sei, ninguém ocupou a mesa ao lado de Brenda e seus companheiros. Fiquei ali até a partida deles, observando qualquer atividade subsequente. Não houve nenhuma. Isso me deixou pensando se minha informante havia perdido nosso encontro para o almoço ou talvez tivesse me visto e ido embora antes que eu pudesse identificá-la. Corri de volta para meu escritório, antecipando sua ligação. Eu tinha como objetivo manter a ilusão de aderir à minha rotina habitual de jantar na minha mesa, embora não houvesse razão para supor que ela estivesse ciente desse hábito. Quando entrei no meu escritório, o telefone começou a tocar. Olá, Apex Office Integrators, Mike Fulton falando. Mike? Estou começando a ficar preocupado com você, disse a voz.
Você ainda não tomou nenhuma atitude em relação à sua esposa. Como sabe que eu não fiz nada? Eu sei por causa do que sua esposa mencionou no almoço hoje, ela respondeu. Você escutou a conversa deles novamente hoje? Claro. O que mais eu tenho para entretenimento? Você deveria começar a prestar atenção em mim. Eu não gosto de dar essas notícias desagradáveis para você. Então por que você me ligou? Acho que isso alivia minha consciência sobre ouvir as conversas deles. Se eu puder ajudar você, talvez eu não seja uma pessoa tão terrível, ela disse. De qualquer forma, as coisas estão piorando. O que exatamente você quer dizer? Significa que hoje sua esposa confidenciou à amiga que na próxima vez que vocês estiverem viajando a trabalho, ela planeja ter um caso. Cara até sugeriu que eles fizessem um encontro duplo e mencionou que conhece caras adequados. A tensão subiu pela minha espinha, me deixando sem palavras ou ações. A noção de que minha esposa poderia contemplar a infidelidade ainda era incompreensível, mas a narrativa que eu estava ouvindo ganhou credibilidade. Antes que eu pudesse me aprofundar mais, a voz no telefone interrompeu. Bem, você vai intervir ou ficar parado? Se você não vai agir, me avise para que eu possa parar de me preocupar com você. Eu cuido disso, respondi, batendo o telefone. Enquanto eu refletia sobre os detalhes repetidamente, chegar em casa me deixou convencido de um problema, embora incerto se minha esposa era a causa. Assim que eu estava me convencendo de sua inocência, uma revelação me atingiu como uma marreta. Durante o jantar, em meio a uma conversa mundana com as crianças sobre a escola, a pergunta de Brenda me deu arrepios na espinha. Você não deveria estar em Denver em breve? A viagem estava realmente marcada para a semana seguinte, mas em meio às minhas preocupações, eu tinha esquecido de informar Brenda. O que me deixou nervoso foi o momento da sua pergunta. Minha interlocutora alegou as intenções de Brenda de ter um caso na próxima vez que eu viajasse, e agora ela estava perguntando sobre minha próxima viagem para Denver. Coincidência? Eu não conseguia decifrar. Lutando para deixar isso de lado, a pergunta subsequente de Brenda sobre nossos planos de engravidar me forçou a fingir doença para evitar a discussão. Na quinta-feira de manhã, tomei uma decisão surpreendente. Marquei uma reunião com um investigador particular, algo que nunca imaginei fazer. Combinamos de nos encontrar na sexta-feira de manhã, então remarquei minha viagem para Denver em uma semana, entrando em contato com meu cliente de acordo. Estava claro que eu precisava resolver essa situação antes de partir para Denver. Mais tarde naquela noite, peguei algumas fotos de nossos álbuns para fornecer ao investigador. Na sexta-feira de manhã, às 9h30, entrei na Adelaide Detective Agency. Eu não era ingênuo o suficiente para acreditar que TPA em seu nome refletia a qualidade de seus serviços. Eles escolheram o nome estrategicamente para aparecer perto do topo da lista na lista telefônica, o que de fato os colocou na terceira posição. Eles ganharam meu negócio por padrão, já que eu normalmente evito a primeira listagem, e a segunda agência não atendeu o telefone. Brian Dunstan me conduziu até seu escritório, onde passei 20 minutos descrevendo meus requisitos antes de entregar as fotos. Ela é bem atraente, ele comentou. Seu tom me repulsou ainda mais. Eu já tinha uma visão ruim dele. Lucrar com a dor dos outros espionando parceiros infiéis não era uma profissão que eu respeitava. Sim, ela é, eu respondi secamente. Vamos rever minhas instruções mais uma vez. Primeiro, discrição é primordial. Ela deve permanecer alheia à sua vigilância. Sem problemas, Sr. Fulton, ele me garantiu. Discrição é nossa marca registrada. Ela não vai desconfiar de nada. Se ela estiver se envolvendo em casos extraconjugais, preciso de evidências concretas, fotos, vídeos ou gravações. Não sou exigente, desde que seja irrefutável. Não se preocupe, Sr. Fulton. Reuniremos as evidências que você precisa se ela não estiver aprontando nada. Preciso das evidências até a próxima quinta-feira, enfatizei. Entendido. Por que não vem na próxima quinta-feira à tarde por volta das 3? Nós lhe daremos nossas descobertas. Tudo bem, quinta-feira que vem às 3. Vejo você então. Concluí.
Saí do escritório do Sr. Dunstan me sentindo enjoado. Nos dias seguintes, o tempo pareceu passar lentamente. Consegui esconder qualquer indicação de preocupação de Brenda. Meu objetivo era evitar despertar suspeitas nela e, mais importante, não queria perturbar as crianças. Senti uma sensação de realização quando pude me envolver intimamente com Brenda em 4 das 7 noites. Na quarta-feira à tarde, eu estava no meu escritório esperando uma ligação. Às 13h30, o telefone finalmente tocou. Você fez algum progresso? Ela perguntou imediatamente após minha saudação. Eu tenho tudo sob controle, eu assegurei a ela. O que exatamente você está fazendo? Ela pressionou. Desculpas, mas não posso revelar isso. Tudo o que posso dizer é que será concluído até o fim de semana, respondi. Ela tentou mais interrogatório, mas reiterei que era tudo o que podia revelar antes de encerrar a ligação. Na quinta-feira, às 3h, me vi sentado no escritório de Brian Dunstan na agência de detetives 8 Sr. Fulton, lamento informar que temos algumas notícias potencialmente preocupantes. Nós aprendemos em flagrante e possuímos as evidências para comprová-las, ele transmitiu. O Sr. Dunstan me passou um DVD. Todas as filmagens pertinentes estão armazenadas aqui, e são todas permitidas no tribunal. Nenhum vídeo neste DVD foi gravado clandestinamente em residências ou quartos de hotel. Temos um DVD player disposto na sala adjacente se você quiser assistir às filmagens imediatamente, ele ofereceu. Vou levar o DVD comigo e revisá-lo em particular, se você não se importar. Por gentileza, me forneça a fatura, e eu pago antes de ir embora, respondi. De volta ao meu escritório, tranquei a porta e inseri o DVD no meu laptop pressionando o botão play. A declaração de Dunstan foi precisa. Evidências incriminatórias se desenrolaram na minha frente. A primeira cena foi filmada na segunda-feira às 21h, e a retratava sentada em uma cabine de bar com um homem. O braço dele envolveu o pescoço dela, e eles trocaram beijos antes de pisarem na pista de dança. A gravação começou às 22h15. Ela mostrou entrando em um carro com a mesma pessoa. Uma vez lá dentro, eles fizeram isso no carro. Às 11h05, eles foram vistos entrando em um quarto no Ramada Inn, no centro da cidade. Depois de sair a 1h25, eles retornaram ao bar de onde ela saiu em seu carro, indo para casa. O episódio subsequente ocorreu na manhã de quarta-feira às 9h07. Ela estava sentada em um restaurante tomando café da manhã, acompanhada por outro homem. Ele a estava tocando insistentemente. Na cena seguinte, um detetive inspeciona um carro que se acredita pertencer a um homem. A princípio, parecia que ele não estava no carro, pois a cabeça dela estava escondida pelo assento, mas quando o carro entrou no estacionamento de um armazém abandonado, a cabeça dela apareceu. Na cena subsequente, o carro estava a uma distância tão grande da câmera que era impossível ver seus passageiros. A câmera então deu zoom até que o homem que tinha intimidade com a mulher se tornasse visível. Esse era meu limite. Salvei o vídeo no meu disco rígido, transferi para um DVD em branco e então deletei o arquivo. Depois de colocar o DVD em uma caixa protetora, coloquei-o em um envelope grande feito de papel grosso. O DVD original foi guardado em um cofre no meu escritório e comecei minha tarefa duvidosa. Naquela noite, cheguei em casa cerca de 20 minutos antes de Brenda. Quando a porta da garagem para a cozinha se abriu, Kevin e Michelle correram para dentro de casa sem me cumprimentar. Brenda seguiu atrás deles, sorrindo. Você chegou cedo em casa hoje à noite, ela comentou. Só. Me preparando. Para fazer um bebê. Hoje à noite, eu respondi. Brenda riu. Ótimo. Porque eu estive pensando em você o dia todo, ela disse. Você checou o correio? Não. Eu esqueci. Vou pegar agora. Sente-se. Vou buscá-lo, ela insistiu. Não gostaria que seus soldadinhos estivessem muito cansados para a tarefa desta noite. Retornando com a pilha usual de correspondência indesejada e um grande envelope pardo, Brenda o vasculhou rapidamente, deixando tudo, exceto o envelope, na mesa de centro. Entregando-me um envelope grande, ela disse, endereço para você sem endereço de retorno.
Eu não respondi, simplesmente peguei o envelope e o coloquei ao meu lado na mesa. Que tal uma cerveja? Eu ofereci. Eu adoraria uma. Levantei, peguei 2 cervejas na cozinha e voltei. Depois de entregar uma para Brenda, sentei-me novamente no sofá. Conversamos brevemente sobre trabalho antes de Brenda perguntar: "Você não está curioso sobre o que tem dentro desse envelope?" Provavelmente é apenas correspondência indesejada, eu descartei. Eu sei, mas por que não abrir mesmo assim? Ela sugeriu. Peguei o envelope e comecei a abrir a aba quando o telefone tocou. Brenda levantou-se rapidamente para atender e, enquanto eu a observava, peguei a primeira parte da conversa dela. Alô? Uma saudação padrão. Ah, oi. O quê? Sério? Espera aí. Naquele momento, Brenda foi para a cozinha e eu não consegui ouvir o resto da conversa dela. A ligação não durou mais do que 10 minutos, e quando terminou, Brenda voltou para a sala de estar, anunciando que precisava ir ver Cara imediatamente, alegando uma emergência. Que tipo de emergência? Perguntei. Não tenho certeza. Cara estava muito perturbada para explicar direito pelo telefone. Você pode cuidar de alimentar as crianças e colocá-las para dormir? Claro. Eu já fiz isso antes, sabia? Eu sei. Desculpe, estou muito preocupada e chateada. Brenda pegou sua bolsa e chaves e saiu correndo pela porta. Voltarei assim que puder, ela me garantiu. Não se preocupe comigo. Só cuide da Cara, eu a tranquilizei. Depois que Brenda saiu, entrei na sala de estar onde Kevin e Michelle estavam entretidos assistindo televisão. Mamãe teve que sair um pouco, então cabe a mim alimentá-la. Você tem 2 opções. Ou eu preparo um pouco de fígado com cebola, ou podemos ir ao McDonald's. A decisão é sua, informei-os. Kevin imediatamente começou a clamar: McDonald's, McDonald's, McDonald's. Michelle, sempre a brincalhona, gracejou: essa é uma decisão difícil. Você sabe o quanto eu adoro fígado, mas acho que você prefere não ser escravo do fogão, então vou optar pelo McDonald's só para facilitar as coisas para você. Peguei Michelle no colo, girei-a de brincadeira, sentei-a e fiz cócegas nela. Você é tão boba, eu ri. Não querendo ficar de fora, Kevin puxou meu braço. Minha vez. Quero voar como Michelle fez. Dei uma carona para Kevin e também o mimei com algumas cócegas. Nós 3 corremos para o McDonald's e voltamos para casa em menos de 1 hora. Então, instruí-os a subirem as escadas para se prepararem para dormir. Às 8 horas, eles estavam aconchegados em suas camas, com Kevin já cochilando, enquanto eu estava sentado na beirada da cama de Michelle, ouvindo atentamente enquanto ela contava algo que tinha acontecido na escola naquele dia. Depois que ela terminou de narrar, beijei gentilmente sua testa e apaguei sua lâmpada. Descendo as escadas, peguei uma cerveja na geladeira. Sentando-me no sofá, tomei um longo gole antes de pegar o envelope grande. Despejando seu conteúdo na mesa de centro, descobri 2 cópias do meu itinerário de viagem para Denver, junto com passagens aéreas, reservas de hotel e aluguel de carro. Prendi uma cópia do itinerário na geladeira usando um ímã em formato de banana e guardei os papéis restantes na minha pasta. Pegando minha Sports Illustrated, comecei a ler. Brenda chegou em casa perto da meia-noite, visivelmente estressada com a situação de Cara. O que está acontecendo? Perguntei. HN? O que aconteceu com Cara? Deixe-me pegar uma cerveja e depois eu te informo, ela respondeu. Quer uma? Claro. Retornando com as bebidas, Brenda se acomodou ao meu lado no sofá. Certo, vamos tentar de novo. Qual é a emergência da Cara? Eu perguntei. Brenda respirou fundo antes de falar. John. A expulsou hoje à noite? O quê? John fez o quê? Quando o Cara voltou do trabalho por volta das 6h30, John estava lá esperando. Ele fez as malas dela e as jogou fora, dizendo para ela ir embora. Meu Deus, inacreditável. Tem mais alguém envolvido? Foi por isso que ele a expulsou? Eu especulei. Não,
De jeito nenhum. Você conhece John. Ele não faria isso. Fiquei em silêncio por um momento antes de deixar escapar. É cara, não é? Ela está saindo com outra pessoa. É disso que se trata? Brenda olhou para baixo, confirmando. Sim. John descobriu que ela estava traindo. Jesus, o que há de errado com ela? Ela tinha um marido maravilhoso. Eu pensei que ela o amava. Ela o ama, Brenda afirmou. Se ela o amava, como ela poderia traí-lo? Eu não sei. Não consigo explicar as ações dela, Brenda admitiu. Sinto pena dela. Você sente pena dela? E quanto ao John? Ela o traiu. Eu sei, mas ele não precisava expulsá-la daquele jeito. Ele também bateu nela, Brenda revelou. Eu não fiquei feliz com isso. Sério? Ele a insultou e bateu nela. É isso? Eu perguntei. O que você quer dizer com isso? Ele bateu nela. Ele não deveria ter feito isso, ela insistiu. Você está do lado dela? Ela o traiu. Você sabe o quanto ele a amava. Isso deve tê-lo magoado profundamente. Se fosse eu poderia ter reagido da mesma forma, ou até pior. Eu te amo mais do que tudo, mas se você me machucar assim, não sei se eu conseguiria lidar melhor do que John. Não estou do lado dela, só acho que John deveria ter dado a ela uma chance de se explicar. O que há para explicar? Você acha que John deveria ter dado tempo para ela inventar desculpas para o motivo de ter traído? Eu retruquei. Por que você está tão chateada com isso? Brenda questionou. Estou chateada porque consigo simpatizar com a dor de John. Aposto que se ele tivesse sido traidor, você não seria tão compreensiva. Brenda hesitou antes de responder. Você é a melhor amiga da cara, você almoça com ela toda semana. Você tinha alguma pista de que ela estava traindo John? O quê? Por que você está me perguntando isso? O que você está insinuando? Brenda gaguejou. Brenda, você sempre foi sincera comigo, por favor, não comece a me enganar agora. Você sabia que Cara estava envolvida com outros homens? Brenda evitou contato visual e admitiu calmamente. Sim. Por quanto tempo? Vários meses. Você tentou intervir? Como? Você fez algum esforço? Eu pressionei. Não. Então você indiretamente tolerou as ações dela. Ao não intervir, você essencialmente deu permissão a ela, comentei. Não. Não. Eu não endossei. Eu desaprovei o que ela estava fazendo. Eu simplesmente não sabia como lidar com isso, então não disse nada. Isso ainda faz de você parcialmente responsável pelo que ocorreu esta noite, eu afirmei. Surpreso com a intensidade da minha raiva em relação a Brenda. Como você pode me culpar? Eu não disse a ela para trair John. Mas você nunca fez nenhum esforço para impedi-la de trair. E agora que ela foi pega, você está do lado dela. Sinto como se nem te conhecesse mais. Não era você quem sempre enfatizava a importância da fidelidade no casamento? Isso se aplica apenas a maridos? Ou não se aplica a amigas próximas como Cara? Cara cometeu um erro. Ela é minha amiga, e eu tenho que apoiá-la. Ela está com muita dor. E quanto a John? Você não acha que ele está sofrendo? O que Cara fez não afeta apenas ela e John. Olha o que está fazendo conosco agora, eu disse, levantando do sofá. Vou para a cama. Brenda permaneceu em silêncio. Fiquei acordado na cama por algum tempo, ponderando sobre a discussão recente com Brenda. Senti frustração em relação a ela por não reconhecer o mal causado por Cara, e igualmente frustrado comigo mesmo por permitir que a raiva me consumisse. No entanto, eu esperava que o confronto levasse Brenda a refletir. Qualquer pensamento que ela tivesse sobre ter um caso para adicionar excitação à sua vida provavelmente se dissiparia. 30 minutos depois, quando Brenda se juntou a mim na cama, eu fingi dormir para evitar conversas. Nos dias seguintes, houve um leve frio no ar ao redor de nossa casa. Na segunda-feira de manhã, embarquei no meu voo com destino a Denver.
Tomei uma decisão consciente de não ligar para Brenda na segunda-feira, então, naturalmente, ela acabou me ligando às 9 horas, que eram 11 horas, no horário dela, em Richmond. Por que você não me ligou quando pousou? Ela perguntou. Imaginei que você não iria querer conversar, respondi. Houve um breve silêncio antes de Brenda retrucar, independentemente do que você pensou, você deveria ter ligado. Ponto justo. Peço desculpas por não ter ligado. Não vai acontecer de novo. Nossa conversa durou apenas cerca de 5 minutos. Brenda mencionou que precisava garantir que eu chegasse em segurança em Denver antes que ela pudesse descansar. Então ela me lembrou de ligar cedo o suficiente para falar com as crianças no dia seguinte. Nos dias seguintes, Brenda pareceu mais amável durante nossas conversas. Nós dois evitamos discutir Cara e John. Quanto ao meu voo de volta na quinta-feira, estava programado para chegar um pouco depois das 7 da noite. Antes de partir de Denver, liguei para Brenda para informá-la do meu horário previsto de chegada. Você vai conseguir comer alguma coisa no caminho de volta? Ela perguntou. Vou levar as crianças para jantar na casa dos meus pais e você não vai chegar a tempo para a refeição. Sem problemas. Vejo você quando chegar em casa. Meu voo pousou no horário, então decidi passar em um bar e churrascaria aconchegante, conhecido por seus hambúrgueres deliciosos. Ao entrar, avistei John sentado no bar pegando uma bebida. Curioso, aproximei-me dele para alcançá-lo. Quando o alcancei, ele já estava se acomodando em uma cabine, acompanhado por uma mulher que eu não conhecia. Olá, Don. Como vai? Mike, bom ver você. Estou aguentando firme. Considerando as circunstâncias, ele respondeu. Mike, conheça minha amiga Fanny. Fanny, Mike. Prazer em conhecê-la, Fanny, eu cumprimentei. Sem Fanny, eu poderia ter perdido completamente, John confessou. Nesse caso, estou realmente feliz em conhecê-la, eu disse a Fanny. Mike, estamos apenas pegando uma bebida antes de sair para jantar. Por que você não pega uma bebida e se junta a nós? John sugeriu. Pedi uma cerveja e puxei uma cadeira ao lado da mesa. Evitamos discutir Cara ou suas ações. Em vez disso, John falou principalmente sobre Fanny, relembrando seus dias de faculdade. Eventualmente, ele perguntou sobre Brenda e as crianças. Depois de aproximadamente 20 minutos, John pediu licença para usar o banheiro. Quando ele saiu da mesa, Fanny sorriu para mim. Fanny? Imagino que seja um apelido. Imagino que seu nome seja Francis, estou certo? Você está certo. Tenho que dizer que você fez um bom trabalho, Fanny respondeu. É isso que eu faço. Eu resolvo problemas, eu disse. Então, há quanto tempo você guarda sentimentos por John? Desde nossos dias de faculdade. Você era colega de quarto de Cara naquela época, não era? Sim. Você é bem astuto. Então você me manipulou para se livrar de Cara, eu comentei. Sim. Sinto muito, mas eu não poderia confrontá-la eu mesmo. Eu não queria que ela soubesse que eu a traí, e eu não queria ser o único a dizer a John que sua esposa o estava traindo. Você sente algum remorso pelo que fez? Eu não me sinto culpado. Olha, se Cara não tivesse começado a trair John, eu teria ficado em segundo plano para sempre. Eu não teria querido machucar nenhum dos dois. Mas quando ela começou a se gabar disso, eu tive que intervir. E por que eu não deveria me beneficiar disso? Mas por que envolver Brenda e eu nisso? Não havia mais ninguém. Peço desculpas por arrastá-la para isso, mas não podia deixá-la continuar a machucá-lo, explicou Fanny. Como você sabia que eu informaria John sobre a infidelidade de Cara? Eu perguntei. Tenho almoçado com sua esposa toda semana por mais de 1 ano. Ela fala de você o tempo todo. Ela pintou um retrato claro de alguém com altos padrões morais. Pela descrição dela, eu poderia dizer que você poria um fim à traição de Cara de uma forma ou de outra, e eu estava confiante de que John eventualmente descobriria a verdade. Foi realmente inteligente fazer isso anonimamente.
John suspeita que uma das esposas do namorado de Cara contratou um detetive para segui-lo e então encaminhou as fotos para John. Acho que tenho mais um osso para resolver com você, eu disse. Você mentiu sobre Brenda entreter a ideia de um caso, não é? Sim. Eu tive que inventar isso para te envolver. A verdade é que Brenda ficou profundamente chateada com Cara por causa disso. Mas ela nunca a confrontou sobre isso. Brenda e eu discutimos isso algumas vezes. Brenda continuou esperando que Cara caísse em si e cessasse suas indiscrições. Eu nunca contei isso a Brenda, mas eu estava secretamente esperando que John a pegasse. Então Cara nunca tentou persuadir Brenda a ser infiel, eu perguntei. Bem, Cara mencionou isso uma vez e Brenda deixou bem claro que ela nunca consideraria tal noção. Foi daí que tive a ideia de entrar em contato com você. Eu distorci um pouco os detalhes, mas isso surgiu da sugestão de Cara, Fanny admitiu. Fiquei dividido entre desprezar Fanny e admirar sua audácia. Ela encontrou uma maneira de alertar John sobre a infidelidade de Cara e então lhe deu apoio para aliviar sua dor. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa a Fanny, notei John voltando do banheiro. Terminamos nossas bebidas, e pouco antes de eles irem embora, John se virou para mim e disse, não sei o que o futuro reserva, mas espero que você e Brenda ainda me considerem uma amiga. Tenho certeza de que sim, John. Foi um prazer conhecê-lo, Mike, Fanny disse, um sorriso malicioso cruzando brevemente seu rosto. Da mesma forma, respondi. Após a partida deles, pedi um cheeseburger com batata frita e outra cerveja. Enquanto me deliciava com minha refeição, uma sensação peculiar tomou conta de mim. Parecia euforia e levei um momento para discernir sua fonte. O estresse acumulado das últimas semanas havia se dissipado. Apesar das minhas garantias a mim mesmo de que nunca duvidei da fidelidade de Brenda, uma preocupação persistente me atormentava. Ouvir de Fanny que Brenda consistentemente não demonstrou nenhuma inclinação para a infidelidade e havia expressamente declarado seu comprometimento com a fidelidade não foi registrado imediatamente. Tudo fez sentido de repente. Aquele cheeseburger se tornou o mais requintado que eu já provei. Ao terminar minha refeição, telefonei para Brenda para informá-la do meu retorno iminente. Ela mencionou que estava se preparando para sair da casa dos pais e que estaria em casa em aproximadamente meia hora. De repente, meia hora pareceu uma eternidade. Cheguei em casa 15 minutos antes de Brenda. Eu estava exultante com minha conversa com Fanny, tanto que não conseguia ficar sentado. Minha mente estava correndo com emoções. Eu sabia que precisava me desculpar com Brenda pelo meu comportamento na noite em que John expulsou Cara de casa. Eu queria abraçar Brenda com força, confessar meu amor por ela, fazer amor com ela. Eu até tive o impulso de pegá-la assim que ela entrasse pela porta e fazer amor com ela no chão da cozinha. Mas eu sabia que não podia. Nenhuma dessas coisas era possível até que as crianças estivessem dormindo. Então me ocorreu que Brenda ainda poderia estar brava comigo por ter ido para Denver. Esse retorno pode não sair como planejado. Eu posso passar a noite tentando ganhar o perdão de Brenda por ser tão duro com ela sobre não intervir com Cara e seu casamento. Refleti sobre como alguns dos meus colegas casados se gabavam de seus casos durante viagens de negócios. Eu não concordei com as ações deles, mas nunca falei. De certa forma, eu estava permitindo, assim como Brenda havia permitido Cara. Eu fui duro com Brenda porque queria avisá-la que se ela traísse, ela poderia esperar o mesmo destino de Cara. Descobrir mais tarde que Brenda nunca sequer havia considerado traição tornou meu comportamento injustificável. Eu nunca poderia contar a Brenda o verdadeiro motivo por trás das minhas ações, então eu só podia esperar que ela aceitasse minhas desculpas e me perdoasse. Eu enfrentei outro dilema ao lidar com minha situação. Em vez de confrontar Cara diretamente, tomei a medida drástica de contratar um detetive para reunir evidências de sua infidelidade e então mandei entregá-las na residência de John. Sacrifiquei o casamento deles para salvar o meu. Enquanto John descobriu a verdade sobre Cara e ela enfrentou as consequências, não posso deixar de questionar a moralidade das minhas ações. Talvez eu devesse ter confrontado Cara diretamente. De repente, meus pensamentos internos saíram em voz alta. Tomei uma decisão egoísta para proteger meu casamento, e faria de novo. Eu simpatizo com John,
mas a traição de Cara não é minha responsabilidade, e não há garantia de que ela teria parado. Sentada no sofá da sala de estar, ponderei se deveria ficar parada ou correr para a cozinha para cumprimentar Brenda e as crianças quando elas voltassem para casa. Optando por esperar, antecipei o clamor usual na chegada delas. No entanto, quando a porta da cozinha se abriu, o barulho antecipado não se materializou. Michelle e Kevin nunca ficaram quietos ao entrar. Esperando mais um momento, eu esperava que eles irrompiam na sala de estar. Mas não o fizeram. Quando me virei para a cozinha, encontrei Brenda parada na porta. Onde estão as crianças? Perguntei. Eles vão passar a noite na casa dos meus pais. A escola tem um dia de professor em serviço amanhã, então as crianças não têm aula. Brenda explicou. Brenda estava vestida com uma saia branca, combinada com uma blusa vermelha. Eu sempre gostei de Brenda de vermelho. Você está linda, eu elogiei. Obrigada. Sei que você gosta dessa blusa vermelha em mim, é por isso que a escolhi, ela respondeu. De repente, uma sensação de segurança tomou conta de mim. Brenda se aproximou e ficou na minha frente. Preciso te contar uma coisa, ela começou. Por favor, não me interrompa. Tenho refletido muito sobre o que você disse na semana passada e agora entendo sua perspectiva. Eu deveria ter intervindo com Crowley. No fundo, acho que sabia que seu comportamento imprudente levaria a isso. Sinto uma culpa imensa sobre isso. Sinto muito por discutir com você. Brenda, não precisa se desculpar. Eu também exagerei. Cara era sua melhor amiga. E você estava em uma situação difícil. Olhando para trás, não tenho certeza se eu teria lidado com as coisas de forma diferente se nossas posições fossem invertidas. Essa situação foi emocionalmente carregada porque John e Cara eram nossos amigos. Minha raiva e frustração foram desencadeadas pelas ações de Cara contra John, mas injustamente direcionadas a você. Da mesma forma, acho que você canalizou sua frustração para mim. O que aconteceu com John e Cara é trágico, mas não podemos deixar que isso nos consuma. Estendi minha mão para Brenda e ela veio, sentou no meu colo, envolvendo seus braços em volta do meu pescoço. Eu te adoro tanto. Tentei ficar brava com você, mas quando você não me ligou na segunda-feira, quase partiu meu coração, Brenda confessou. Puxei Brenda para mim e a beijei. Além disso, temos nossos próprios problemas que precisam ser resolvidos, eu disse. Brenda se afastou um pouco e olhou nos meus olhos. Que tipo de problemas são esses? O que é? Ela perguntou. Como você pode engravidar se não fizermos amor? A expressão de Brenda se suavizou e ela sorriu radiante. Bem, então é melhor você começar a fazer amor comigo, ela provocou. Você é muito confiante em si mesma, não é? Percebi quando toquei em suas meias. Você se vestiu assim, esperando que eu não resistisse ao seu charme. Funcionou, não é? Droga, isso sempre acontece. Você sabe que eu não consigo resistir a você. Depois disso, começamos a subir as escadas para chegar ao quarto, mas paramos no meio do caminho e fizemos isso bem na escada, e então fomos para a cama. Brenda sentou-se à mesa da cozinha, folheando o jornal da manhã enquanto tomava uma xícara de café. Por que há uma mancha úmida nas escadas? Perguntei. Derramei um pouco ontem à noite, tentei limpar, mas já tinha secado. Acho que deixou uma leve descoloração na madeira, ela explicou. Ah, e a propósito, você foi incrível ontem à noite. Obrigada, você também estava. Sabe, a noite passada pode ter sido a noite, Brenda insinuou. O que você quer dizer? A noite passada foi o meio do meu ciclo, eu estaria fértil, ela revelou. Teremos que tentar de novo hoje à noite só para ter certeza, sugeri. No entanto, aquela noite e as noites seguintes não saíram como planejado. Entre crianças, trabalho e visitas dos nossos pais, não conseguimos encontrar tempo. Mas, algumas semanas depois, descobrimos que Brenda estava grávida. Na noite em que Brenda me deu a notícia enquanto subíamos para a cama, notei a leve mancha na escada e não consegui deixar de rir. Perguntei a Brenda se ela contaria ao nosso filho que ele foi concebido naquela escada.
Não até que sejamos velhos, ela respondeu com um sorriso. A propósito, você estava em minha mente